Bem-vindos a um boletim Coppola sobre um pecado capital, o falso testemunho, a mentira deslavada. Como nós já havíamos antecipado nesse programa, Lula, o pecador impenitente, aos poucos vai implementando sua estratégia de ludibriar os evangélicos a agirem sem perceber contra os seus próprios valores morais. Um expediente que deixaria o próprio pai da mentira muito orgulhoso. A novidade agora é que Lula já escolheu seu falso profeta, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, o novo missionário da Estrela Vermelha de 5 Pontas. O pastor será responsável pela formação de núcleos evangélicos em todos os estados e pela cooptação de milhares de outros pastores, um verdadeiro exército de lobos em pele de cordeiro. Além disso, Paulo Marcelo terá um podcast transmitido pelas mídias do PT para difundir suas narrativas, seus slogans e hashtags como "Sou cristão e voto Lula". O objetivo é fazer com que milhões de evangélicos sejam enganados pela propaganda lulista e votem num partido corrupto que representa o oposto dos princípios morais dos fiéis. E uma vez no poder, a esquerda continuará trabalhando pela legalização do aborto, pela desconstrução da família, pela sexualização precoce dos jovens, pela imposição da ideologia de gênero, pela descriminalização das drogas, pela despenalização do furto e por aí vai. Que evangélico defende isso? E digo mais, se a esquerda não for bem sucedida em avançar essas pautas no Congresso Nacional, por causa da pressão popular, ela fará isso de forma indireta, de forma subreptícia, via STF, um tribunal que terá ao menos 2 novas indicações durante o próximo mandato presidencial. O objetivo desse vídeo é alertar a sociedade, especialmente a comunidade evangélica, sobre mais esse engodo do lulopetismo que agora, por conveniência eleitoral, quer usar o público cristão para tomar o poder novamente. E se você quiser compartilhar esse conteúdo com a sua família, com seus amigos ou a sua congregação, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube. Eu também vou disponibilizar no descritivo do vídeo o link para o meu artigo inédito sobre esse tema que inspirou esse boletim e foi publicado hoje pela Gazeta do Povo. O preconceito da esquerda brasileira contra as igrejas evangélicas é escancarado. O ministro petista Gilberto Carvalho chegou a afirmar que o Estado deveria, aspas, travar uma disputa ideológica pela classe média com as seitas pentecostais. Já Guilherme Boulos escreveu que a esquerda, ao se acomodar nas instituições do Estado, ou seja, ao se distrair mamando nas tetas do governo, deixou espaço aberto para o avanço neopentecostal. Além disso, no final do ano passado, parlamentares e jornalistas ligados ao PT trabalharam duro contra a confirmação do primeiro evangélico indicado ao STF, isso só por causa da sua opção confessional. É nítido que o lulopetismo enxerga as igrejas como concorrentes e vê a fé de forma muito distorcida, como se a religião fosse um método de doutrinação política a serviço de um projeto de poder. Mas quer saber, pouco importa o que a esquerda realmente pensa sobre a fé evangélica ou a fé em Deus. E sabe por quê? Porque, como já admitiu Dilma Rousseff, aspas, nós podemos fazer o diabo quando é hora da eleição. Bom, do Partido dos Trabalhadores a gente sabe que pode esperar até o diabo. Mas e dos nossos homens de Deus, os líderes religiosos? Nesse caso, parece que cada templo tem os seus vendilhões do templo. E parece também que Lula já encontrou o seu, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, o pastor do Lula já teve breves passagens tanto pela política quanto pela polícia. Em 2014, ele foi detido por posse de drogas e armas de fogo numa operação de busca e apreensão em Foz do Iguaçu. À época, o pastor alegou que a substância e a pistola pertenciam a outra pessoa. Coincidentemente, a mesma justificativa de Lula em relação ao triplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia. Paulo Marcelo também é filiado ao Podemos, partido do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato, uma sentença que foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, comprovando que Lula era mesmo um criminoso. Em 2020, Paulo Marcelo concorreu ao cargo de vereador na cidade de São Paulo, mas a sua candidatura não somou nem 5 mil votos. Fracassado nas urnas, o pastor sabe que Lula é seu bezerro de ouro, um falso ídolo que atrai multidões e pode conduzi-lo ao centro do poder. Por isso, Paulo Marcelo aceitou a missão de aproximar o PT dos fiéis, estabelecendo núcleos evangélicos em todos os estados, cada um com aproximadamente 200 pastores. Ele também comandará um podcast nas mídias petistas, com produção assinada por Silas Bittencourt, conhecido empresário de artistas gospel. O estúdio será na sede do PT, lá em Brasília, mas por enquanto o pastor marqueteiro não quer exibir a estrela vermelha do PT.
Faz todo sentido. O pentagrama é de inspiração comunista, uma ideologia responsável pela perseguição e pelo assassinato em massa de cristãos. Mas disso o podcast não vai falar. A ideia é distanciar o PT das suas origens socialistas e viralizar as hashtags como aquela "Sou cristão e voto Lula". É uma frase cheia de autoafirmação, mas vazia de reflexão. Em Levítico 19:11 está escrito: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. E a corrupção nada mais é do que políticos ricos e poderosos furtando dinheiro de cidadãos pobres e trabalhadores. É fato do domínio público que bilhões de reais foram desviados em esquema de corrupção durante os governos do PT. E ainda assim, o Lula tem a ousadia de mentir descaradamente, de forma arrogante, se declarando o homem mais honesto do país. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. É isso mesmo que vocês ouviram. Lula afirmando categoricamente que não existe entre os cristãos uma alma mais honesta que a dele. Deve-se achar um santo. E é mesmo, um santo do pau oco. Essa habilidade assustadora do Lula de mentir com tanta naturalidade lembra as palavras de Cristo sobre o diabo. Ele não se firma na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E a mentira da vez, anunciada pelo pastor Paulo Marcelo, é de que a esquerda é a favor da família tradicional e contra o aborto. Que piada! A ministra Carmen Lúcia acaba de assinar uma carta pública defendendo, aspas, a expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que é só um jeito menos chocante de dizer aborto. Além dela, os ministros Barroso, Fachin e Rosa Weber já votaram, ou melhor, inventaram, que a proibição do aborto até o 3º mês de gravidez é inconstitucional. Todos esses ministros criativos e progressistas foram indicados pelo PT. E o próximo presidente da República fará pelo menos 2 indicações ao STF. Será que o público evangélico deseja um Supremo infestado de ministros pró-aborto ou prefere que haja um equilíbrio de posições na corte? Mas voltando ao pastor do Lula, os argumentos do Paulo Marcelo para defender o PT são ridículos. Aspas. Falam que a esquerda é contra a família. E Lula, que ficou casado 44 anos com a mesma esposa? Bom, antes de sair por aí espalhando que Lula era um marido exemplar, eu recomendo que o pastor leia uma matéria da Folha, intitulada, aspas, Relação com Lula explica influência de ex-assessora, sobre o vínculo entre o ex-presidente e a senhora Rosemary Noronha, que chegou a viajar no avião presidencial sem constar da lista oficial de passageiros. Entendedores entenderão. Além disso, não me parece uma atitude muito cristã transformar o velório da própria esposa em comício usando a sua morte como palanque político. Queridos companheiras. Feio, né? Mas voltando para a nossa tese, você já parou para pensar por que a esquerda atua para desconstruir o modelo tradicional de família e demonstra tanta resistência às pessoas religiosas? É porque vínculos familiares e laços comunitários, como o das igrejas evangélicas, prejudicam a influência do Estado sobre o indivíduo. E a esquerda acredita num Estado forte, num Estado paternalista, o que fica muito mais difícil de vender quando as pessoas atribuem a Deus e ao seu próprio trabalho as coisas boas que acontecem nas suas vidas. Por isso, Paulo Marcelo, o pastor do Lula, vai ter que mentir tanto quanto seu chefe se quiser viralizar a hashtag Sou Cristão e voto em Lula. Esperamos que a verdade prevaleça e contamos com a sua divulgação para espalhá-la. Acesse o canal Caio Coppola no YouTube e compartilhe esse vídeo com a sua família e a sua igreja. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil. O PT tem em seus quadros líderes que também estiveram atrás das grades. E a TV JCO relembra quem foram os protagonistas dos piores escândalos de corrupção do mundo. O pior é constatar que essa quadrilha está fazendo de tudo para voltar ao poder. Entre os maiores líderes do PT que foram presos, podemos destacar Lula, que ocupou o cargo máximo do executivo brasileiro, José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro-chefe da Casa Civil,
João Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, José Genuíno, ex-deputado federal e ex-presidente do PT, Antônio Palocci, ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda, Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e da CUT. No caso dos dois últimos, Vacari e Delúbio, vale ressaltar que no início deste mês, o jornalista do Globo Lauro Jardim afirmou que ambos já estão atuando na pré-campanha de Lula. É aquele velho ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. Nesse caso, a gente não sabe quem é que queima mais o filme de quem. Afinal, é tudo farinha do mesmo saco. Se o autor do Catecismo Revolucionário de 1871, o russo Sergei Nechayev, pudesse ver todas as falcatruas que o PT e seus comparsas realizaram no Brasil, certamente ficaria orgulhoso de ver como seus pupilos seguiram à risca suas lições. Dentre elas, a de que os revolucionários devem unir-se a bandidos. O texto também chama a atenção para altos funcionários, ambiciosos, que, assim como pessoas influentes, ricas e poderosas, devem ter seus segredos descobertos e serem comprometidos a fundo, de modo que estejam sempre disponíveis para perturbar o Estado. Enquanto alguns torcem o nariz para integrantes do governo Bolsonaro, por simplesmente birra, muitos desses fingem não saber que funcionários dos governos petistas foram presos, como, por exemplo, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, Aldemir Bendini, que durante os governos petistas foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Wagner Pinheiro, ex-presidente da Petros e também ex-presidente dos Correios, Winter Andrade Coelho, ex-presidente da Eletronorte, Almirante Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear, José Francisco das Neves, ex-presidente da estatal Valec, Fábio Cleto, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Guilherme Lacerda, ex-presidente do BNDES. Todos esses fizeram parte dos governos petistas e foram presos por envolvimento em maracutaias realizadas enquanto exerciam seus cargos. Mais de 150 anos após sua edição, o Catecismo Revolucionário parece mesmo ser um manual de instrução para aqueles que só enxergam a destruição e, para isso, trabalham dia e noite, corrompendo, roubando, atrapalhando, mentindo e causando caos. Portanto, brasileiros, estejam atentos, porque em ano de eleição, muitos lobos se vestem em pele de cordeiro para enganar você. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias para a TV JCO.